Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, 3 de agosto, segunda-feira, 20 horas e 23 minutos. Nós temos o patrocínio de JazzP2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título de hoje é Eu uso Stop Loss e você. Não apenas nós, mas essa moça que está aqui na capa, ela está então feliz porque ela consultou o seu smartphone enquanto tomava o seu café, como aqui mostra, e ela verificou que o mercado caiu, mas ela tinha stop loss e aí ela está fora do mercado, então aguardando uma acomodação dos preços para poder fazer uma reentrada. E aí nós perguntamos, e você? Nós avisamos aqui que a gente teria aqui uma provável pausa numa região de congestionamento que vai dos 11K5 aos 12K5, uma região histórica que segurou os preços, e isso aí aconteceu. Então, claro, a gente não fica feliz quando os outros perdem, mas a gente avisou e deu oportunidade para quem queria não perder. A gente ainda disse, passem o nosso vídeo, né? Divulguem o nosso vídeo para as outras pessoas. Claro, aí como se diz aqui no sul, depois de roubado o cavalo, tranca de ferro na porteira, né? Então muita atenção, essa queda pode não ter terminado, a gente não acha que ela é uma reversão, ela é um recuo que na nossa opinião é saudável, e a gente acha que até os 10K, mantidos ali os 5 dígitos, né? 10K, a gente ainda fica na tendência de alta, né? Então tá, pessoal, então muita atenção, vamos começar aí com a nossa análise, a gente entra aí direto no mercado, na Binance Bitcoin em Tether gráfico de 1 hora, e o que nós vemos aqui? As médias funcionando, então que coisa maravilhosa, nesse momento aos 11K2, nós tivemos um recuo, olha como estão trançadas aí essas, é um tangle, né, as tranças, né, não são as tranças da Rapunzel, tá? Mas a gente está fazendo um teste aqui na média móvel de 200 horas. Então, aqui da Bitcoin, exatamente essa nossa coloração ocre, laranja ou marrom, como queiram, o importante é a posição dela, o nível dela nesse instante está nos 11K, 11K61. Então até os 11K100 a gente pode ter um recuo aí tranquilo aí nas próximas horas, é a média móvel das últimas 200 horas, isso aí corresponde a o quê? Isso é praticamente aí 7 dias, né? Praticamente a última semana, então, né? Um pouco mais aí, quem sabe. Mas ficamos aí nessa média, entre 7 e 8 dias, né? E o mais importante é notar o volume. Nós tivemos então um spike aqui no volume, a coluna de volume aqui foi fortíssima, que nos fez um troca-mãos aqui, e a gente pode, quem sabe, descer, revisitar essa mínima, talvez não, talvez ficamos limitados aqui aos 11K, mas existe essa possibilidade de um leve toque, quem sabe fechar aqui um volume, uma sombra, uma mínima abaixo dela, e subir novamente dentro de uma normalidade. O que é normalidade? É volume nesse nível aqui, tá? É volume nesse... Cadê aquela área semi-transparente branca? Pois é, a gente vai colocar de novo. Não sabemos o que aconteceu com os cookies, né? Acho que eles foram comidos, os cookies, então perdemos os cookies, temos que recuperá-los aqui para ter essa ideia da média móvel do volume, para fazer essa diferenciação de volumes atípicos dentro dos usuais, que é a média móvel dos 200, na coluna de volume, e isso nos permite indicar o seguinte: quando nós tivermos rompimento dessa média, aí sim a gente pode ter um movimento maior em ambas as direções. Para baixo é possível, tá? Nós estamos agora num ponto de congestionamento. Esse ponto deve nos reter enquanto ele tiver esse volume baixo, mas se nós se aproximarmos de um dos dois limites, limite superior, limite inferior, bom, aí a gente tem que cuidar o volume, que um disparo no volume pode disparar o movimento naquela direção, rompendo o limite mais próximo, tá? Então nós vamos olhar agora que limites são esses, tá? Nós estamos vendo aqui um fundo na região dos 11K, que está correspondendo ao nível da média móvel dos últimos 200 candles aqui no gráfico de 1 hora,
e a gente está vendo o topo aqui aos 11K4. Então podemos colocar 11K, 11K5. Então uma região de congestionamento de 500 tethers, tá? Isso aqui no gráfico de 1 hora é um limite razoavelmente estreito ainda, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico diário, o que a gente vê. Nós estamos com viés lateral aqui, tá? Aqui no gráfico diário a gente vê um potencial recuo até os 10K100, tá? 10.150, 10K2 até isso aí acontecer, que é o recuo até a média móvel dos últimos 20 dias. Sim, nós vemos isso aí acontecendo. Nós vemos isso aí acontecendo. Estamos muito longe da média e nós tivemos aqui um spike e depois o volume se nivelou a níveis superiores ao que nós tínhamos antes desse spike, mas ele não nos parece suficiente para fazer novos topos. Então os 12K vão ficar para depois por enquanto, se o volume diário continua assim. A gente lembra que esse é o gráfico diário, falta 30 minutos, aí 31 para terminar o dia, ele termina às 21 horas, horário de Brasília, então o dia aqui na Binance está terminando. E nós estamos aí logo acima da metade do volume do dia anterior. Então isso aqui não é um volume forte, tá? Nós tivemos essa movimentação no dia de ontem, esse domingo aí, né? O pessoal acordou ali com uma cascata de sangue. E agora então a gente está fazendo uma leve recuperação. É bem possível que a gente continue essa trajetória de alta até revisitar o topo, mas nós achamos aí pouco provável que nós tenhamos um rompimento. Então a gente tem espaço no diário para subir, mas tem um espaço maior ainda, não muito, mas maior para descer. Então a gente tem alta aqui até os 11K8 no gráfico diário e queda até os 10K2. Essa aqui é a região de congestionamento, uma região ampla aqui, tá? É uma região ampla, a trading range aqui dos 11K8 até os 10K2, tá? Então como nós estamos aí, vamos arredondar em 11K, nós estamos falando aí de 0,8 para cima, 0,8 para baixo, tá? Então é isso, é uma média aí mais ou menos 7% para cima, 7% para baixo, tá? Razoavelmente ampla aqui pro gráfico diário. Então a gente vê um possível recuo até o média móvel de 20 dias aqui, que é essa linha branca aqui. O que pode acontecer também? Que ele fique, o volume simplesmente caia para os níveis pré-spike aqui, então nós continuamos com o movimento horizontal até que ela nos encontre. Isso é bem possível de acontecer, que foi exatamente o que aconteceu durante todo esse período aqui, um período bastante grande, tá? Onde a média convergiu até os preços e nós ficamos aqui até ter um novo salto. Então isso pode acontecer sim, tá? Mas a gente tem que estar ciente de algumas coisas, já vamos entrar nesse detalhe, tá? O primeiro, para quem não vai ficar com nós até o final, é que nós estamos com um volume relativo muito menor do que nós tínhamos em movimentos anteriores. O volume relativo é menor do que nós tínhamos em movimentos anteriores. O que é isso? É aquilo que eu estava comentando. Se for fazer o volume negociado pela proporção de Tether em circulação, nós estamos muito menores hoje do que nós estávamos há 1 ou 2 anos atrás. Tá? Então isso é muito importante a gente ter em mente. E daí que isso, apesar de ter mais dinheiro circulando, é uma proporção menor do dinheiro que está circulando e isso mostra, então, uma força menor na movimentação. Esse é o nosso palpite, tá? E isso justifica a concentração numa exchange só, que é a Binance, tá? Então, essa é a nossa expectativa no diário, movimento lateral dentro de uma região ampla que vai dos 10K2 aos 11K8. Isso ele consegue fazer com o nível de volume que ele tem agora, mas a gente não vê ele rompendo isso nem para cima nem para baixo. A gente acha que um rompimento para baixo que teste aqui a média móvel dos 200 logo aos 9K, ela vai precisar de mais volume, em especial para romper a média móvel dos 50 dias aqui, tá? A média móvel dos 50 dias ela chegou a ser rompida, é verdade, mas desse nível aqui a gente acha que vai precisar um volume um pouco maior. Então a gente coloca aqui como último nível os 9K, então mais provável é movimentação nesse range aqui. Isso dentro de uma expectativa diária pode se estender por vários dias, como a gente viu aqui, uma movimentação horizontal por um período longo, antes da gente ter uma definição de direção como aconteceu aqui, tá? Esse movimento pode ter, não só ter começado, mas ser uma continuação do que a gente vinha antes, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico de 3 dias, vamos ver se é possível enxergar isso aí um pouco melhor. Então, o que a gente tem aqui? A gente já está há bastante tempo, isso aqui é o gráfico de 3 dias, tá?
dentro dessa região aqui, uma região bastante ampla mesmo, que fica aqui dentro dessa média de 200 dias, tá? E dentro dessa média de 20 dias aqui, se for pegar esse nível, tá? A gente teve alguns excessos acima aqui, a gente teve alguns excessos abaixo aqui. Então, a gente poderia estar visitando o topo aqui dessa região e a gente pode, então, estar recuando novamente, quem sabe, até o fundo ou passando um tempo aqui pelo centro dessa região. Então, notem que interessante, a gente tem aqui logo abaixo dos 10K, dos 9K6, 9K7, até aqui o 7K5. Então vamos lá, o 7K5 até os 9K5, tá? Nós temos aqui boa parte do tempo, nós ficamos com os preços negociados ali dentro. 7K5, 9K5. Nós tivemos aqui poucos períodos onde nós ficamos acima desse range e agora aqui é um deles. E isso aqui pode ser um movimento para nos fazer romper isso ou simplesmente é o fim da linha e a gente faz meia volta, vou ver, tá? Então, qual é, na nossa opinião, o elemento que dá a decisão disso? É o volume. Então, vamos dar uma olhada no volume. Aqui embaixo a gente teve um pico fantástico no volume, que eu olho para isso aqui, eu lembro que eu podia ter operado isso aqui com convicção, tá? Mas o excesso de cautela me preveniu disso. E aí o que a gente teve aqui? Aqui a gente teve um outro pico que nos fez romper aqui uma região de congestionamento, nos fez acima dela, por curto espaço de tempo, pouca amplitude acima dela, a gente retornou. E agora nós tivemos esse spike, mas ele é muito tímido, ele é o menor dos três. Ele é o menor dos três e ele não está tendo uma sequência. Já temos aqui um candle de baixo com uma coluna de volume bastante grande. Então, a gente pode estar assim, o indício, olhando esse gráfico aqui, a gente veria aqui um final de movimento. Olhando esse gráfico, isso aponta para um final de movimento. Então, salvo entradas de volume, aqui, entradas de capital com volume, tal qual nós tivemos aqui logo após março, então nós não vemos aqui uma possibilidade da gente estar rompendo os picos que desde o ano passado a gente não conseguiu romper, tá? Então, é a isso que nós chamamos atenção. Então, hold on, soldier, tá? Já dizia o Roger Waters, né, no fantástico In the Flesh. Bom, então agora a gente vai para o gráfico semanal e aqui conta uma história aqui muito parecida, né, como diz Peter Schiff, they all sing the same song. Então, nós estamos aqui perto dos picos semanais. Notem que perto dos picos de 3 dias nós não estamos, mas dos picos semanais sim. Isso quer dizer que nós não fechamos uma semana muito acima do que nós estamos até agora, desde o início de 2018. Então, início de 2018, meados de 2019 e agora em 2020, nós estamos todo esse período aqui fechando semana muito próximo de onde nós estamos. Nós temos aqui um pico no volume, na coluna de volume associada ao candle, nessa semana que se encerrou. E vamos ver como se comporta essa semana que agora se inicia, tá? Então, estamos fechando o primeiro dia, nós estamos com volume aqui de 56 mil unidades, a anterior foi de 637. Então, se nós projetarmos isso aqui para frente, nós vamos para 420, a gente deve ter aqui, entre 400, né? A gente fica aqui a praticamente 62, 63% da altura dessa coluna aqui. Então, a projeção da semana fica em torno aqui de 2/3 da semana anterior. E isso aí não é animador para um rompimento de picos, onde nós não tivemos fechamentos semanais muito acima dos que nós estamos agora, do nível que nós estamos agora, desde o início de 2018. Então, a gente chama muita atenção aí para vocês, para que tenham muita cautela. E como é que a gente resolve isso? Seguindo a sugestão daquela moça lá da capa, que é use stop loss e você, tá? Então vamos dar uma olhada agora no Ethereum, o Ethereum que está aqui no gráfico de 1 hora, testando aqui a sua média de 50 horas, tá? Isso é praticamente aí 2 dias com fraco volume. Ele vai estar provavelmente aqui esperando a Bitcoin então assumir uma direção, ele fica então em ponto morto. A gente pode ver aqui como o volume caiu, em especial comparado com essa queda. Aqui a densidade das colunas aqui é muito menor, a amplitude média delas. Então
sujeito aqui a variações maiores, mais bruscas, tá? E até eu quero retomar esse termo aqui do mais bruscas, porque eu avisei isso aí antes, mas tudo bem. Aqui no gráfico diário, a gente também vê um recuo aqui à média, talvez ele não chegue tão perto, a exemplo desse distanciamento que a gente teve aqui entre a mínima daquela queda monstruosa até a média móvel, algo semelhante pode acontecer. Desta forma, a gente veria aqui os 320, pelo menos a casa dos 300, tá? Como um fundo. Então, 310, 320, essa região 310, 320, nós vemos o fundo no diário, tá? E aí a gente olha aqui para o volume especificamente, a gente vinha tendo aqui uma sequência bastante interessante aqui de colunas de volume ascendente acompanhando o preço. Nós tivemos aqui uma retração mínima com volume menor, que simplesmente indica que vai continuar, mas agora a gente teve aqui uma retração com bastante volume, que está nos indicando aqui um topo. Então vamos dar uma olhada no significado desse topo. Vamos olhar nos 3 dias para fazer o mesmo processo aqui do anterior. A gente está acima aqui de tudo, de todos, fantástico, só que a coluna de volume que a gente está tendo está mostrando aqui uma boa ênfase, tá mostrando aqui uma boa amplitude e fica do nível que a gente estava praticamente no fundo que a gente teve lá em março. Então, boas possibilidades aqui na perspectiva de 3 dias de continuar subindo. Aqui é diferente a figura, só que nós não acreditamos que a gente vai ter um rompimento de topos e uma continuidade de alta no Ethereum se nós tivermos um recuo na Bitcoin. Vou repetir, apesar aqui do gráfico altista em relação ao que nós temos na Bitcoin. Bitcoin não está altista, lá está indicando o topo no gráfico de 3 dias, tá? Tem uma pequena possibilidade de avanço, mas é limitada, não tem a mesma força. Aqui nós vemos uma força maior, que é o volume, e nós vemos aqui, já rompemos os picos correspondentes aos picos anteriores, que são esses aqui em março e esse no ano passado. Lá na Bitcoin, esses picos estão levemente acima do que nós temos agora. Aqui não. Então aqui nós temos, aqui já indica esse rompimento e potencialmente uma continuidade da movimentação, em especial pelo volume associado a esses picos, mas nós não acreditamos que a Bitcoin cai e o Ethereum continue subindo. Isso significaria uma vida própria do Ethereum que nós achamos que ele ainda não tem. Então cai Bitcoin, isso aqui reverte, pode estar apontando para o lado que quiser. E aqui no gráfico semanal, então, nós temos aí uma perspectiva igualmente positiva. A gente está acima dos fechamentos semanais, foi maravilhoso o que aconteceu aqui com o Ethereum. Ele tem espaço para altas aí de 10% plus, então quem sabe quase 15%, que é chegar aos 440, mas isso precisa que a Bitcoin não caia e se recupere. Então a Bitcoin faça um novo teste aos 12K para a gente chegar nos 440. Vou repetir, Bitcoin fazendo teste nos 12K, o Ethereum deve testar os 440, ele vai continuar subindo. Se a Bitcoin não cai, o Ethereum continua subindo, um pouco menos, um pouco mais, mas ele continua subindo. Essa é a nossa perspectiva. E aí nós vemos então os 440 como resistência e o que nós vemos como fundo no semanal? Bom, nós vemos aqui os 310 que corresponde ao pico que nós tivemos aqui no fechamento da semana no ano passado. E nós encerramos então a nossa análise do Ethereum e aí a gente vem para o Brasil olhando o dólar index e aí meninos eu disse que a queda do dólar estava perto do fim. E tá aqui então, nós voltamos para dentro desse canal fantástico, esse canal maravilhoso que a gente traçou, a gente identificou. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico mensal. Isso aqui funciona, tá? Tá aqui o nosso canal traçado, mostrando aqui, pode ser uma pausa? Pode ser uma pausa. O Peter Schiff talvez jura que isso aqui é uma pausa, que ele vai cair, que o dólar, etc, etc. Nós achamos que, quem sabe, talvez sem nitidez, né? Quem disse isso, né? Isso é o Humberto Gessinger, tá? Em geral, cita Humberto Gessinger, Ney Lisboa ou Renato Russo, tá? Então,
Então, nós acreditamos que o fundo aqui não vai ser rompido agora e a gente deve ter uma recuperação aqui do dólar index. E isso aí é muito importante para a estabilidade dos sistemas financeiros, de preferência sem movimentos bruscos. Então, a gente pode ter aqui uma movimentação tangente ao fundo do canal. Já está maravilhoso, tá? Já está maravilhoso. Isso quer dizer que não aconteceu nada, nós estamos retornando ao normal aos poucos. E aí nós vamos então pro dólar aqui no Brasil, e aí correspondentemente nós tivemos aqui um movimento de alta no dólar aí para quem acreditou nas verdinhas, né, greens go home. Então nós estamos aqui fazendo uma revisita aos, quem sabe, 5,40. E nós vemos uma possibilidade de rompimento em função da debasement of the Brazilian real, ou seja, a impressão de maior quantidade de moedas. Não é os 200, a nota nova de 200, é a quantidade de dinheiro que está sendo impresso, tanto faz se é de 200, de 100 ou de 50. O fato deles ter mais moeda em circulação é suficiente para jogar o dólar para cima, porque agora tu tem mais reais contra o mesmo número de dólares, tá? E isso valoriza a moeda americana e o preço sobe. Então a gente vê os 5,40 ficando para trás e nós vamos fazer um teste aos 5,60. Que horas são, né? Vovó Mafalda, 5,60. Isso, puxa vida, isso que a gente vê, isso era na TVS, tá? Era antes do SBT. Então a gente vê os 5,60, grande vovó Mafalda, sendo atingidos, tá? Infância feliz deixa suas lembranças. E aí a gente vê então para Bitcoin em reais, BTC, BRL. E aí o que nós temos aqui? Bom, dentro desse cenário, nós devemos ter uma leve queda na Bitcoin aqui dentro. Porque nós vamos ter o dólar em alta gradual. O que é uma alta gradual? Subindo em torno de 5 centavos por dia. Isso é 1% de alta por dia, tá? E a gente deve ter, num eventual recuo da Bitcoin, ela deve cair e nos levar, então, a uma queda parcialmente amortecida pela alta do dólar. Então, a gente vê uma janela aqui dos 57K5 aqui, no pior caso, e nos 60K no melhor caso. Então a gente deve ficar entre os 57.500 e os 60K. Achamos muito difícil, embora possível, caso a Bitcoin tenha uma leve recuperação ou se movimente lateralmente, atingir os 62K. Então a gente vê, na melhor das hipóteses, uma região, ou na hipótese mais ampla, 57K5 ou 62K5, 57K5 ou 62K5, com um viés de maior probabilidade no sub-60K, então 60K, 57K5. Então, para facilitar, centrado no 60K, 2,5 para cima, 2,5 para baixo, provavelmente para baixo. Essa é a nossa expectativa e a surpresa hoje é que não tem surpresa. Nós agradecemos a atenção, agradecemos a audiência, a gente fica por aqui, a gente viaja amanhã, se Deus quiser, e a gente vai estar então na estrada fazendo aí o próximo podcast, e provavelmente vai ser direto do nosso celular. Então a gente conta mais uma vez não só com a audiência, mas com a paciência de vocês, que não é pequena. Pessoal, muito obrigado, até uma próxima. Tchau!